Na aula de hoje nós iremos trabalhar o capítulo, né, o tópico de controle de emissões atmosféricas, certo? Essa é uma temática muito importante, bastante discutida, né? E que a gente também precisa ter, né, um certo conhecimento sobre esse controle, certo? Até porque se sabe, né, pelos relatórios da ONU, que 7 milhões de pessoas, né, morrem por problemas respiratórios oriundos da poluição atmosférica, né? E sendo que no Brasil tem um registro de cerca de 50 mil mortes relacionadas à má qualidade do ar, né? Então é uma problemática, né, que precisa ser estudada e trabalhada. Primeiramente, vamos falar das fases do processo da poluição do ar. Então, a primeira etapa é a etapa geradora da poluição, é a fonte da poluição, né? Que tem as fontes antropogênicas, as fontes industriais, né? Então, bora lá. Depois disso, nós temos a emissão na atmosfera. Depois de ter gerado a poluição, nós temos a emissão na atmosfera, depois a dispersão, né, através dos ventos na atmosfera e depois a recepção, né, pela população, pelos seres humanos. Os principais poluentes, né, do ar, fontes, processos e efeitos. Então aqui eu trouxe uma tabela onde ele lista os principais poluentes, como óxido de enxofre, o SO, e o óxido de nitrogênio, que é o NO, que tem as fontes antropogênicas e fontes naturais, né? E são gerados a partir de combustão, de refinaria, de centrais térmicas, através de veículos automotores. No caso de fontes naturais, para o SO2 nós temos vulcanismo, processos biológicos, né? E os efeitos na saúde humana é justamente problemas no sistema respiratório, né? E no meio ambiente, as chuvas ácidas. Temos ainda compostos orgânicos voláteis, que através das fontes antropogênicas, nós temos também combustão, refinarias, petroquímica, veículos, evaporação de combustíveis, né? E os efeitos através de poluição fotoquímica, inclui compostos tóxicos e carcinogênicos. Temos ainda o monóxido de carbono, CO, dióxido de carbono, né? Esses dois, né, são oriundos principalmente da combustão, né, de veículos automotores e também por fogo florestal, emissões de vegetação. E todos levam, né, a problemas relacionados à saúde. Nós temos ainda a presença de poluentes como chumbo, né, que geralmente ele tem como fonte, né, a gasolina, a incineração de resíduos, né? E como o chumbo é um metal tóxico, né? Um elemento tóxico, ele é acumulativo, né? Pode gerar um tóxico acumulativo no cérebro. Ele pode gerar anemia e destruição do tecido cerebral. Temos ainda partículas. Essas partículas também oriundas através de combustão, de processos industriais, extração de minerais, e podem nos gerar como efeitos, né, alergias respiratórias, vetor, de outros poluentes. Temos ainda o CFC, que a gente já trabalhou, né, como um dos principais poluentes. Então, aqui nós temos a presença através de aerosóis, sistema de refrigeração, espuma, sistema de combate e incêndios, né? E qual é o objetivo da gente controlar as poluições atmosféricas, né? O objetivo é de prevenir e de proteger, né? Então, a nossa primeira intenção é prevenir, né? Tentar evitar a emissão desses poluentes à atmosfera, né? Porque assim a gente evita que substâncias tóxicas, né, nocivas alcancem a atmosfera. E o segundo passo é proteger, né? Caso as ações de prevenção falhem, buscar evitar que essas substâncias atinjam o homem e lhe proporcionem danos, né? Só que a gente sabe que isso é muito difícil, né? Já estamos numa era que a poluição já tá fora de controle, né? É uma grande poluição, né? E o controle é mínimo. Apesar de todo o protocolo, de todos os conselhos que foram criados, né? A SEMAS e tudo, mas assim mesmo o excesso de poluição, né? Prejudica esse controle.
Existem os padrões de qualidade de ar, que é justamente eles que fornecem, né, estabelecem os limites máximos de emissão de gases atmosféricos, né? Então, existem umas concentrações determinadas, né, de substâncias que podem ir para o ar, de modo que estas não venham a comprometer a saúde e o bem-estar da população, né? E os padrões de qualidade do ar são baseados em estudos científicos dos efeitos produzidos por poluentes específicos e são estabelecidos em níveis que possam propiciar uma margem de segurança adequada. O único problema é o seguinte: nós temos um padrão de qualidade nacional, né, onde deveria ser seguido todos os estados. Só que o problema é que cada estado ele faz um padrão de qualidade do ar para o seu estado, né? Então, por exemplo, São Paulo né, o estado de São Paulo ele é muito poluente, é muito poluído, né? Então, ele tem um padrão de qualidade específico para a cidade de São Paulo, que não é igual ao padrão nacional. Então, para o padrão nacional, por exemplo, a cidade de São Paulo, ela é altamente poluída, mas para o padrão do estado de São Paulo, ela está dentro do controle, né? Em alguns pontos, né? Lógico, em alguns pontos da cidade. Então, existem algumas portarias normativas que trabalham justamente esse controle, né? Então, tem aqui a portaria normativa de número 348, de 14 de março de 90, e da resolução CONAMA, de 28 de junho de 90. O IBAMA estabelece os padrões nacionais de qualidade do ar. No Brasil, são estabelecidos dois tipos de padrões de qualidade de ar, que é o primário e o secundário, né? O primário, ele estabelece um limite de segurança, de modo a não causar danos à população, e principalmente os indivíduos mais sensíveis, né, que são crianças, pessoas, né, da terceira idade e pessoas com problemas, né, respiratórios. Já o segundo, né, já o secundário, considera, né, a parte ambiental, a fauna, né, a agricultura, as alterações climáticas. Então, existe aqui alguns poluentes que são padronizados no Brasil para gerar o padrão de qualidade. Quais são eles? Partículas totais em suspensão, fumaça, dióxido de enxofre, que é o SO2, partículas inaláveis, monóxido de carbono, ozônio, que é o O3, e o dióxido de nitrogênio. Existe ainda a Constituição Brasileira de 1988, que ela estabeleceu justamente o direito da população de viver em um ambiente ecologicamente equilibrado, né? E aí essa Constituição de 88, ela caracterizou como crime toda ação lesiva ao meio ambiente, né? Só que apesar de todo esse trabalho, né, da CONAMA, do SEMAS, dessas constituições, né, ainda se faz necessário elaborar leis que regulamentem os dispositivos constitucionais, né, e que realmente sejam atuantes e aplicadas no meio ambiente. Temos a resolução CONAMA de 89, onde ela institui o PRONAR, que é o Programa Nacional de Controle de Qualidade do Ar. A resolução CONAMA de 86, que ela estabelece o PRONCOV, que é o Programa de Controle por Veículos Automotores. E temos ainda a resolução CONAMA de 90, que ela estabelece o limite máximo de poluição, de emissão de poluentes no ar, padrões de emissão e fontes fixas de poluição, né? Existe um limite máximo nas fontes fixas, né? Tipo de indústrias, em alguns pontos que a gente sabe que vai gerar essa poluição. Existem, gente, as cores, né? As cores da poluição. Então, essas cores que mostram a gravidade da poluição ou mostra que a qualidade do ar está boa, né? Ela é característica, na verdade, ela é utilizada internacionalmente, né? Então, para facilitar essa comunicação com a população, né, o nível de poluição foi criado o padrão de cores, que é usado internacionalmente, né? Então, aqui nós temos,
A cor verde, que ela indica que a qualidade do ar tá boa, né? Tranquilo, você não precisa se preocupar. Nós temos a cor amarela, que ela mostra justamente que a poluição tá moderada, né? A cor laranja, ela mostra que a poluição tá ruim, tá situação, né, de atenção. A cor vermelha, ela mostra que está muito ruim. E a cor roxa, ela mostra que a situação da qualidade do ar está péssima, né? Então, essas cores, elas geralmente ficam, gente, naqueles termômetros, né, que ficam espalhados na cidade, no centro, nas praias, onde ele mostra a temperatura, né, e do lado ele mostra a cor da qualidade do ar, né? Então ele mostra se está verde, se está amarelo, se está laranja, né, naquele momento. É um controle, né, diário, a todo instante, na verdade. Então aqui nessa figura, ele está mostrando, ó, a cidade de São Paulo, né, que é a prefeitura de São Paulo. Aqui o termômetro marcando 40 graus. E aqui nós temos, ó, qualidade do ar verde, né? Tá dizendo que naquele momento, naquele instante, São Paulo tá numa situação tranquila, né? Você pode respirar tranquilamente. Ok? Então, bora lá. Nesse slide, gente, eu trouxe aqui um print da tela do site da Superintendência Estadual do Meio Ambiente, que é a SEMASSE. É bem interessante, né? Essa tela, ela mostra o monitoramento de emissão de gases poluentes, né, na região do Porto do Pecém, né? Então, é uma estação de monitoramento da qualidade do ar, que foi adquirido pela SEMASSE, né? E o equipamento encontra-se em teste na Estação Ecológica de Pecém, né, em Calcaia. E o objetivo dessa estação é justamente monitorar diariamente os níveis de emissões gasosas, né, dos empreendimentos que estão ali ao redor do complexo portuário do Pecém, né? E a estação de monitoramento, ela consiste em uma unidade com monitores e sensores que são instalados ali no container, né, e ficam monitorando, né, a todo instante. Né? Então, o sistema, né, ele analisa, né, alguns poluentes, como tá mostrado na tabelinha: ozônio, CO, NO2, SO2, o PM10, que são as partículas inaláveis, o PTS, que são as partículas em suspensão. Então, ele vai mostrar a concentração desses gases, né, e gerar um índice de qualidade do ar parcial, né, que o resultado final vai gerar uma numeração onde ele consegue visualizar se a qualidade do ar está boa, se está ruim, né, ou se está péssima. Então, né, esse sistema, o que é bem interessante dele é que ele fica disponível, né, online, no site da SEMASSE. Qualquer uma pessoa pode ter acesso, né, acesso a esse monitoramento dos gases poluentes da região. Certo? É bem interessante. Quem tiver interesse é só entrar no site da SEMASSE e procurar pela estação CIP, que é justamente do complexo, né, do Porto de Pecém. Ok? Aqui nessa tabelinha eu tenho, né, justamente o índice da qualidade do ar, que é o IQAR, onde ele mostra que a qualidade do ar, quando ela está boa, ela tem um índice, né, em torno de 0 a 50, que diz que é seguro à saúde. Aqui do lado na tabela nós temos a concentração dos poluentes, né, o máximo de concentração do poluente. Então, aqui quando a qualidade está regular, ela tem um índice de 51 a 100 e é tolerável. Quando eu tenho qualidade do ar inadequada, eu tenho aqui um nível insalubre para grupos insensíveis, vai de 101 a 199 o índice de IQA. Qualidade má, vermelha, né, 200 a 299, muito insalubre, tem que ter atenção. Nós temos aqui a qualidade péssima, que vai de índice de 300 a 399, é perigoso.
E daqui ainda tem outro, nessa tabelinha aqui ainda tem a preta, que a situação está muito crítica, né? Que vai acima de 400 o índice, certo? Então, esse daqui é os valores padronizados, né? Nacionalmente, podendo ter variações em cada estado brasileiro. E aqui eu trouxe essa figurinha, né? Para a gente refletir um pouco sobre a problemática dessa poluição, né? Então, estamos numa fase onde a todo instante está sendo relatado, sendo noticiado nos telejornais, né, os fatos das queimadas. Então, está tendo muitas queimadas no Brasil, né, no mundo, na verdade, mas o Brasil, ele está numa fase que está tendo muitas queimadas. Então, isso é prejudicial demais, né, não só ao meio ambiente, aos seres humanos, à população, né, então, assim, essa figura ela mostra o quê? A gente consegue refletir o quê? Que daqui a algum tempo, né, a gente vai ter que fazer fila para poder respirar um ar puro que está ali isolado dentro, né, daquele recipiente ali, porque o mundo vai estar sem controle da poluição do ar, né? E isso é um problema muito grande. Gente, eu vou colocar no Classroom um, um trabalho para vocês fazerem com relação é, a esse capítulo de poluição atmosférica. Né? Para quem não se recorda, no capítulo de água, eu passei uma atividade, né? Acho que foram 10 questões relacionadas à água, que vocês têm que colocar no Classroom, certo? Tem que me colocar lá que vai valer nota, a primeira nota de vocês. Agora eu vou passar um trabalho para vocês no Classroom que também vai valer nota. E esse trabalho vai ser na próxima aula, na sexta-feira. Na próxima sexta-feira, né? E depois eu vou seguir com alguns tópicos ainda para a gente chegar a finalizar a nossa disciplina, certo? Então pronto, ficamos por aqui. Boa noite.